Olha, existe uma crise acontecendo na educação, bem debaixo dos nossos narizes. E não é aquela que a gente costuma ver nos jornais, sabe? Que fala de salário, de evasão, não. É uma crise silenciosa que se desenrola nos corredores e, o que é pior, dentro da sala dos professores. Pensa bem, aula que é interrompida de propósito, aquela fofoca que corre solta, a briga por material. Quem nunca ouviu uma história assim? Acontece que, segundo a análise que a gente vai ver hoje, esses não são probleminhos isolados. São, na verdade, sintomas. Sinais bem visíveis de uma rachadura muito, mas muito mais profunda na estrutura da profissão. Para a gente entender como é que chegamos nesse ponto, nosso roteiro de hoje foi dividido em 5 partes. A gente vai começar entendendo essa crise, depois vai ver quais são as táticas usadas, qual o impacto disso nos alunos e, o mais importante, vamos explorar os caminhos para reconstruir o que foi perdido. Ok, vamos lá. O centro do problema que essa análise aponta vai muito além da grana curta ou do burnout, que, convenhamos, a gente já conhece bem. É uma coisa mais sutil, que corrói por dentro. É a destruição da solidariedade profissional. E a grande virada de chave é essa aqui. O que era para ser um ambiente de união, de apoio mútuo entre colegas, virou, na prática, uma arena, um lugar de competição, onde cada um está lutando por si, seja por prestígio, pelas melhores turmas ou só para ficar bem na fita com a gestão. E essa mudança toda leva a gente direto para um conceito que é fundamental para entender o que está rolando: a perda do que a fonte dessa análise chama de consciência de classe. Agora, o interessante aqui é como essa ideia é simples e poderosa. Ter essa consciência de classe é só perceber que o seu cansaço, a sua sobrecarga, o assédio que talvez você sofra, isso não é uma falha sua, individual. É um problema de toda uma categoria. É a diferença brutal entre pensar eu não estou dando conta e entender que nós estamos sobrecarregados. E aqui a gente vê o resultado disso de forma bem clara. Sem essa noção de que o problema é de todo mundo, a luta se inverte. Em vez de lutar para fora, contra um sistema que oprime, a luta vira para dentro. O colega do lado se torna um rival. E toda a energia que poderia ser usada para transformar a educação acaba sendo gasta nessas disputas internas. Tá, mas como essa competição é criada do nada? Se ela é o resultado, quais são as ferramentas que o sistema usa para chegar nisso? É exatamente aqui que a gente entra no que são chamadas de táticas de silenciamento, as estratégias usadas para manter tudo exatamente como está. O nome técnico para isso é silenciamento. E veja bem, não é uma ordem direta, tipo, calha a boca. É bem mais sutil. É um conjunto de práticas, muitas vezes invisíveis, que aos poucos vão minando qualquer chance de crítica, de questionamento ou de organização que possa desafiar a gestão. E para a gente entender melhor como isso funciona, a análise divide essas táticas em 3 campos de batalha, digamos assim: o nível da gestão, o da relação entre os colegas e, por fim, o da própria sala de aula. E olha só que ponto crucial. A própria administração pode usar a burocracia como uma arma. A papelada que não acaba mais, ela não é só ineficiente, ela é feita para esgotar, para não sobrar tempo para pensar ou para se unir. A tal da gestão por mérito joga colega contra colega. As ameaças veladas em reuniões a portas fechadas, os contratos que nunca dão segurança. O objetivo de tudo isso é um só: impedir que as pessoas se unam. Mas a pressão não vem só de cima, não. E é aqui que a coisa fica talvez ainda mais dolorosa. As mesmas táticas de silenciamento acabam sendo repetidas entre os próprios professores, destruindo a confiança que deveria existir ali. Isso aparece de formas que a gente até reconhece no dia a dia. Aquele colega que se isola da luta coletiva e depois é usado como bom exemplo pela direção. A fofoca, que simplesmente envenena o ambiente e toma o lugar de uma conversa honesta. E, claro, a desautorização em público que humilha e cala a pessoa na hora. E aí, a gente chega na pergunta fundamental: qual é o impacto final de tudo isso? Se os professores estão sendo silenciados, o que acontece com a missão principal da escola, que, afinal de contas, educar os alunos? A conclusão é bem direta e, para ser sincero, é bem preocupante. Um sistema que exige e treina seus profissionais para serem obedientes acaba, por consequência, reproduzindo essa mesma lógica na sala de aula. O ciclo de silenciamento passa, então, para a próxima geração. Na prática, isso cria um ensino asséptico, que foge de tema polêmico para não dar problema. Gera uma cultura da resposta certa, da decoreba, em vez de valorizar o debate.
E ainda por cima, alimenta o pânico moral, que faz com que o próprio professor se censure com medo de represálias. O resultado? A sala de aula, que deveria ser um lugar de perguntas, de crítica, se esvazia. Tá, mas como um cenário desses, tão complexo, tem saída? A análise diz que sim. E a última parte da nossa conversa de hoje é exatamente sobre isso. Como a gente pode lutar contra esse silêncio e reconstruir a solidariedade? A resposta não está em um ato heróico de uma pessoa só. Na verdade, está no exato oposto do que o sistema de silenciamento quer: na ação coletiva, na união. O verdadeiro poder está em transformar aquela queixa que era só sua em uma pauta de todo o grupo. E isso se traduz em passos bem práticos, olha só. Primeiro, formalizar as críticas. Fazer em grupo, por escrito, protocolado. A força está no número. Segundo, exigir transparência total. Reunião tem que ter ata, registro. O silenciamento odeia a luz. E terceiro, reconstruir a confiança. Criar um pacto claro de apoio e respeito entre os colegas. No fim das contas, o que a análise está dizendo é que a chave para virar esse jogo e ter uma educação que realmente transforma está em resgatar essa identidade coletiva dos educadores. Quando a categoria se enxerga como uma classe unida, ela não só melhora as próprias condições de trabalho, mas retoma seu papel central na formação de uma sociedade mais crítica. E para fechar, fica aqui essa reflexão, uma provocação para a gente pensar. Porque, no final das contas, essa luta contra o silêncio na sala dos professores é, na verdade, uma luta pelo direito de ter voz e pensamento crítico dentro da sala de aula.